Oi, hoje eu vou fazer um molho de pimenta, mas não é um molho de pimenta convencional, tradicional, com pimenta madura. É com pimenta verde. De preferência, esse molho fica bom com pimenta dedo de moça, daquelas bem grande, quando ainda não madurou, quando está verde. E ela tem que ser cortada, tirado os talos, cortada ao meio, depois tem que ter tirado todas as sementes, elas têm que ficar assim, sem nenhum tipo de semente dentro. E aí você vai colocar em uma panela, você vai deixar ferver por 15 minutos para ela ficar pré-cozida. Aí depois dela pré-cozida, a gente começa a trabalhar no tempero e no final. Então eu vou pôr elas todas aqui, porque eu já limpei. De preferência, vocês podem pôr luvinhas, pode ser luvinhas dessas de tingir cabelo, pode ser luvas cirúrgicas ou luva mesmo de fazer faxina, né? Desde que seja limpa, que não seja de trabalhar na cozinha. Não pode ser, geralmente, as que usa para banheiro, para outro tipo de pedaços da casa, porque é anti-higiênico. Aí você vai colocar aqui, eu tenho quase 2 quilos de pimenta, todas sem semente, todas cortadas apenas ao meio. Aí eu vou colocar elas todas aqui, tô acabando porque eu já tirei as sementes, sempre sobra alguma. E quanto menos semente sobrar, o molho fica mais bonito, fica um molho muito gostoso, ele fica ardido, mas num ardor que dá pra você, por exemplo, se não tiver salada para comer com arroz e feijão, você pode comer ela como a salada em cima do prato. Você pode pegar 10, 15 pedaços e você come tudo, porque realmente ela fica muito gostosa. E você pode comer só arroz, feijão, bife e ela, que dá um prato muito gostoso. Porque ela não vai ficar muito ardida. Aqui até as crianças comem. Às vezes eles comem até com lanche, com macarronada. Eles comem com pipoca. Eles colocam aqueles pedação tudo em cima da pipoca. Porque ela é feita pré-cozida. Então ela fica molinha e fica muito boa. Agora eu vou pôr a água e vou pôr no fogo. Agora eu vou pôr a água. Eu vou pôr bastante água, né? Eu vou dar uma lavada, porque apesar da mão da gente tá limpa, mas a gente sempre deve lavar o alimento. Eu já tinha lavado as pimentas, elas estão limpas, mas agora eu vou dar uma pré-lavada para cozinhar. Na verdade, eu não ia fazer essa pimenta hoje. É que eu tenho uns pés de pimenta aqui no quintal e deu muito pimenta. Deu umas 120 pimentas só em um galho. E o galho não aguentou e quebrou. Aí eu peguei as pimentas, então eu vou cozinhar e resolvi mostrar pra vocês. Porque às vezes vocês conseguem pimenta, não conseguem madura. E acha que a pimenta verde não fica boa pra fazer um molho de pimenta saboroso, mas fica. Você pode usar ela também quando você fritar bife acebolado. Você pode pôr uns bons pedaços na hora que o bife estiver terminando de fritar. Você pode pôr também nela. Se você quiser pôr ela picadinha, uma salada de tomate, só para dar aquele saborzinho picante, em carne cozida, em molho, você também pode pôr, porque fica muito bom. Ela não fica só uma pimenta, ela fica tipo de um tempero.
Aqui eu vou pôr ela no fogo. Como é bastante, ela vai demorar para ferver. Depois que já estiver fervendo, 10 minutos, aí você enfia o garfo, não deixa amolecer muito, ela não pode ficar toda quebrada. Ela tem que ficar macia, mole, a carne dela, mas ela não pode ficar toda quebrada, porque senão ela vira uma mousse e não uma pimenta inteira. Bom, agora eu vou mostrar os ingredientes, enquanto a pimenta cozinha, que eu vou usar para fazer o molho. Eu vou usar um pote grande, o meu é de vidro. O meu é de vidro, de palmito, é um pote descartável, mas o meu é de vidro, é um pote de palmito que eu comprei, então eu guardo. E eu vou usar 1 litro de vinagre, pode ser o de álcool, o mais baratinho que você conseguiu. Conseguiu um vidro inteiro se você for fazer muito. Se não, você pode usar o tanto só que cobrem as pimentas. O óleo pode ser o óleo barato também, óleo comum. Não precisa ser azeite, não. Pode ser o óleo de soja. Só que o óleo você vai pôr só para dar um sabor, como tempero. Porque a base da pimenta vai ser o vinagre e não o óleo. O óleo você vai pôr assim uns 100 ml, um pouco mais, até 150 ml, só. Agora, o vinagre, esse daqui é de 750 ml, o vinagre você vai pôr todo. Aí você vai pegar, o alho também é opcional, de preferência em dente, porque esses temperos que a gente compra feito, eles têm alho, mas eu uso. Só que o alho dele é muito fraquinho para esse tipo de pimenta que eu quero fazer. Para outras coisas eu prefiro tempero pronto, mas para isso eu prefiro o alho mesmo. Então eu não bato no liquidificador, mas se vocês quiserem bater, vocês podem pôr um pouquinho de vinagre, bater o alho dentro do pouquinho de vinagre para depois colocar. E o sal, vocês vão, no tanto de pimenta que eu vou fazer, eu vou colocar 2 colheres de sopa. Não precisa ser muito cheia para não ficar muito salgado. Mas se vocês quiserem menos salgado, vocês podem pôr opcional também. Aí vocês dão uma mexida, dá uma provada para ver como ficou o azedo junto com o salgado. Eu não tenho costume de pôr açúcar misturado com molho de pimenta. Mas se for para vocês, se vocês quiserem, vocês podem pôr uma colher de meia colher de sopa de açúcar. Mas eu prefiro não. No meu, eu não prefiro. Eu prefiro só com o sal. E agora a gente vai esperar a pimenta cozinhar. Aí não tem necessidade de deixar esfriar, você vai escorrer em um escorredor, tirar totalmente a água. Tem que ser muito higiênico, porque pimenta tem uma ciência. Se você pôr algum objeto, um garfo, uma colher para tirar, e você pôr ela com pingos d'água, com ela tem que estar enxuta e totalmente limpa, sem bactéria. Porque senão você vai estragar a sua pimenta, assim como um leite. Se você colocar uma colher suja de outro ingrediente no leite, você vai azedá-lo. Então é isso, daqui um pouco a gente volta com o final da receita, que é muito fácil de fazer, é mais ou menos 1 hora de confecção.
Bom, agora nossa pimenta, ela já está cozida. Dá pra ver daí? Ela já está cozida, né? Ela tá num ponto bom. Eu já enfiei o garfo. E ela já amoleceu, sem ficar quebradiça. Tá no ponto bom, tá no ponto ideal. Agora eu vou coá-la, porque ela não pode ficar resíduo de água. Então, vou coar num escorredor de macarrão. Mas se você não tiver, você pode escorrer com a própria tampa da panela também. E depois você vai tirando com uma espátula, colocando em outra vasilha que sai toda a água. O importante é tirar toda a água da pimenta, para evitar a proliferação de bactérias. Aí, pronto. Tirei toda a pimenta, bem. Tirei a pimenta, tá cozidinha. Tá muito cheirosa. E agora eu já vou levá-la pra mesa. Ela tá quente, mas não tem problema. Ela já não tem. Deixa eu pegar um pano pra mim pegar, porque a vasilha tá quente. Eu pego um guardanapo pra mim tirar. Eu vou fazer aqui mesmo. Eu vou tirar ela. E vou levar pra mesa pra gente fazer o processo. Agora a pimenta já está aqui. Eu peguei uma espátula bem furada para não ficar água. O vidro tá aqui, já tá limpo, esterilizado. E eu vou começar a pôr as pimentas. Cheirinha.
Pronto. Já terminei de pôr a pimenta. Agora nós vamos pôr o alho, que eu já soquei. Tá dentro. Creme de alho. Ficou muito cheiroso, muito cremoso. Com 2 colheres de sopa de sal. 2 cabeças de alho é suficiente para você fazer a pimenta. Mas se você for fazer pouca pimenta, você diminui tudo, todos os ingredientes. Vou pôr um pouquinho de vinagre aqui no pilão para lavar o pilãozinho e não deixar perder nem um pouquinho do temperinho da pimenta. Esse molho de pimenta eu aprendi a fazer quando eu tinha 10 anos, porque onde a gente morava tinha muita pimenta. E eu achava pimenta convencional, apesar de eu gostar, eu achava muito ardida para mim. Eu comecei a fazer com pimenta madura, tirando toda a semente e não colocando o óleo, porque o óleo faz a pimenta ficar muito ardida. Aí eu comecei fazendo a pimenta vermelha, eu tirava a semente e colocava. Depois eu vi que ficava boa, aí eu comecei a tirar toda a semente e fervia por só 5 minutos. Só pra dar uma pequena amolecida, porque já era madura. Aí um dia eu resolvi fazer com pimenta verde, porque tinha muita no sítio. E aí eu comecei a fazer, acertei, foi uma coisa minha. E eu passei a fazer. E todo mundo da minha família, as pessoas que comem, nossa, às vezes rejeitam até a mistura para comer ela com arroz e feijão. Parece que casa muito bem com arroz e feijão. Agora o óleo é igual eu vou falar para vocês. O óleo, vocês não põem muito óleo, porque o óleo faz ela ficar com sabor picante, embora ela seja cozida. Embora ela seja cozida, aqui tem uma xícara de chá, mais ou menos, vocês estão vendo? Por esse tanto de pimenta, se fosse fazer o molho de pimenta, ia os 750 ml de óleo, se fosse com óleo. Mas como eu não vou fazer com óleo, e sim com vinagre, então eu vou pôr a média de 150, acho que nem dá 150 ml de óleo. Óleo igual eu tô falando, pode ser o mais barato, de soja, mas se você quiser pôr um óleo mais sofisticado, de amendoim, de girassol, de algodão, o sabor fica melhor ainda. O vinagre também, se vocês quiserem pôr um vinagre de melhor qualidade, eu coloco esse daqui, Vitalia, porque ele é de álcool, ele é muito baratinho, então eu coloco dele porque eu acho que fica bom, né? Não precisa ser vinagre de vinho tinto. Então, pra gente fazer uma coisa acessível que todos possam fazer. Aí eu vou pôr diretamente na pimenta 1 litro de vinagre. 50, acho que nem dá 150 ml de óleo. Óleo igual eu tô falando, pode ser o mais barato, de soja, mas se você quiser pôr um óleo mais sofisticado, de amendoim, de girassol, de algodão, o sabor fica melhor ainda. O vinagre também, se vocês quiserem pôr um vinagre de melhor qualidade, eu coloco esse daqui, Vitalia, porque ele é de álcool, ele é muito baratinho, então eu coloco dele porque eu acho que fica bom, né? Não precisa ser vinagre de vinho tinto. Então, pra gente fazer uma coisa acessível que todos possam fazer. Aí eu vou pôr diretamente na pimenta 1 litro de vinagre.
Pronto, coloquei 1 litro de vinagre, coloquei a meia xícara de óleo, coloquei 2 cabeças de alho com 2 colheres de sopa de sal. Agora eu não quero mexer com a colher, porque eu não quero deformar as pimentas. Então, vou tampar e vou colocar aqui. Olha, eu não falei, mas se vocês gostarem e quiserem, não tiver muita pimenta, vocês podem também, fica muito saboroso, vocês podem lavar 2 pimentões verdes e cortá-los em tiras, enxugar eles, depois tirar a semente, cortá-los em tiras. E vocês podem acrescentar na pimenta também, porque daí o pimentão também vai pegar o sabor da pimenta. Ele vai pegar um pouco do ardor do vinagre, vai passar para ele e ele vai ficar muito gostoso. Então é isso. O nosso molho tá pronto, ele ainda tá quente. Eu posso deixar ele fora da geladeira ou dentro da geladeira, mas aqui a minha cozinha é muito lotada, como vocês podem ver, e eu prefiro deixar dentro da geladeira porque eu sou sistemática e não gosto que ninguém fique mexendo na minha pimenta, porque eu gosto de eu mesma pegar a colher, o garfo, a espátula, alguma coisa para tirar ela, e não gosto que todo mundo fique enfiando qualquer colher, qualquer objeto dentro da pimenta. Mas é isso. Se vocês gostam de pimenta, se vocês gostaram do tipo da pimenta, se você tem pimenta em casa e quer fazer, a receita é muito fácil, custa muito barato. Porque só vai a cebola e o sal, a cebola não, o alho e o sal. Você vai usar 1 litro de vinagre, você pode pegar esse vinagre eu pago R$2 acho que R$2,80 ou 68 centavos, uma coisa assim. É muito baratinho, compro de vários. E você vai usar meia xícara de chá de óleo. E a pimenta, se você conseguir, se você tiver plantado, você pode fazer. Também você pode deixá-las madurar e fazer igual eu falei para vocês. Também vocês podem pôr o pimentão, se vocês quiserem. Podem pôr do amarelo, podem pôr do vermelho, fica bem colorido também. Pode pôr do verde, se for a pimenta vermelha, pode pôr de qualquer um. E se for a pimenta verde igual a minha, que na verdade eu não planejava, eu planejava fazer um molho vermelho de pimenta madura. Mas como o galho da pimenteira não aguentou e caiu, quebrou, então eu peguei as pimentas para fazer verde mesmo. Mas eu gosto muito da verde. Acho que eu gosto mais da verde do que da madura, porque pega um sabor melhor. Então é isso, se vocês gostaram, vocês deixem um like, vocês se inscrevam no canal e eu vou tentar passar receitas muito simples, baratas, que qualquer pessoa pode fazer, que o custo de vida tá muito caro e às vezes a gente tem as coisas e a gente não sabe nem aproveitar porque a gente não sabe como aproveitar aquilo para que a gente possa comer e ficar um produto gostoso sem ser industrializado. Então aqui está a pimenta, eu agradeço vocês, se inscrevam muito no canal, por favor, que eu tô começando agora, então eu posso conseguir os ingredientes, que eu preciso para fazer, eu não sei cozinhar coisas industrializadas, mas as coisas que eu mais consigo fazer são comidas caseiras da época de antigamente, da minha avó, da minha mãe, coisas simples, coisas rústicas, como falo, mas nem por isso deixam de ser saborosas.
Eu agradeço, né? Peço que vocês assistam o vídeo, comentem e vocês podem comentar se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem a receita. Eu não vou deixar a receita no canal porque eu não sei mexer com celular. A minha neta que mexe pra mim. Ela que edita, ela que grava, porque eu não sei nada disso. Mas se vocês quiserem, deixem a sugestão também.